A maioria dos conselhos sobre encontros se concentram quase exclusivamente em mulheres jovens. Como atraí-las, o que desejam, como pensam aos 20 ou início dos 30, quando o mercado de relacionamentos está no seu ponto mais ativo. No entanto, existe um grupo de mulheres sobre o qual quase ninguém fala com verdadeira profundidade. As mulheres depois dos 40. E entender o que as move não tem nada a ver com compreender uma mulher de 25 anos. Porque nessa idade, uma mulher já viveu. Acumulou experiências, decepções, feridas emocionais e também uma forma particular de sabedoria. Já não age com a mesma ingenuidade, nem com a mesma expectativa de futuro. Pode ser que nem sempre saiba explicar com palavras o que quer, mas quase sempre tem muito claro o que lhe falta. Hoje vamos explorar o que realmente as mulheres depois dos 40 perseguem. Não o que dizem buscar, mas aquilo que impulsiona silenciosamente suas decisões. Isso não é um julgamento moral, é um exercício de observação. Quando você entende o que alguém precisa no fundo, começa a entender por que se comporta como se comporta. E tudo começa por aceitar uma realidade incômoda. Com o passar do tempo, a atração muda. Não só muda o que se deseja, mas a razão profunda pela qual se deseja. Para entender uma mulher depois dos 40, primeiro é preciso aceitar que a atração não é algo fixo. Não permanece igual ao longo da vida, porque não nasce do mesmo lugar. Aos 20 anos, a atração costuma ser impulsionada pela química imediata, pela emoção, pela validação social e pela promessa de um futuro ainda aberto. Importa quem provoca borboletas, quem se encaixa em uma fantasia, quem parece representar o que poderia ser. Mas com o passar dos anos, algo se desloca. Não de forma dramática, mas silenciosa. A partir dos 40, a atração se torna menos impulsiva e mais psicológica. Já não gira tanto em torno de construir um amanhã ideal, mas de lidar com o que falta hoje. A pergunta deixa de ser: o que podemos vir a ser juntos? E começa a se transformar em: o que está ausente agora mesmo na minha vida? Isso não é uma crítica, é uma consequência natural de ter vivido. As decepções se acumulam. As expectativas não cumpridas deixam marcas. As necessidades ignoradas não desaparecem, são guardadas. E quando uma mulher chega nessa etapa da vida, essas carências acumuladas começam a direcionar suas decisões de uma maneira muito mais clara do que no passado. Por isso, a pergunta-chave já não é o que lhe é atraente à primeira vista. A verdadeira pergunta é de que ela tem fome emocional. Essa carência pode assumir muitas formas distintas, dependendo de sua história, de suas feridas e das decisões que tomou anos atrás. E a partir daí, começam a aparecer padrões que se repetem uma e outra vez. O primeiro padrão que costuma aparecer é o da mulher que busca validação. Em seus anos mais jovens, estava acostumada a receber um tipo específico de atenção. Ao entrar em uma sala, os olhares se viravam. Os elogios chegavam com facilidade. A atenção masculina era constante e, por muito tempo, fez parte de sua identidade. Seu atrativo funcionava como uma moeda que sempre tinha à mão. Com o passar do tempo, essa dinâmica muda. A atenção diminui, não desaparece totalmente, mas já não é automática. Os olhares se tornam menos frequentes. Os elogios chegam com mais esforço. E, de repente, ela se vê competindo por uma atenção que antes recebia sem pedir, em um ambiente onde há mulheres 20 anos mais jovens ocupando o centro do palco. Essa mudança não é superficial, provoca uma crise interna profunda. Se durante anos sua confiança se apoiou em se sentir desejada, o que acontece quando essa confirmação externa deixa de ser constante? Se seu valor pessoal estava ligado a como os outros a olhavam, o que acontece quando esse olhar se torna mais escasso? Neste ponto, o que ela começa a buscar não é um relacionamento em si. O que ela realmente busca é uma prova. Um sinal claro de que ela continua tendo valor, de que ela continua sendo desejável, de que o tempo não lhe roubou aquilo que a definia.
Por isso ela responde com tanta intensidade a certos elogios, mas não aos mais óbvios. Dizer-lhe que é bonita pode não ter o mesmo impacto, porque ela inevitavelmente se compara com sua versão mais jovem. Em vez disso, quando alguém reconhece sua inteligência, seu critério, sua sofisticação ou sua forma de ver o mundo, esses comentários chegam a um lugar diferente. São elogios que não caducam tão facilmente. A mulher que busca validação nem sempre está buscando amor. Ela está buscando confirmação. E pode se vincular rapidamente a quem a oferece de forma constante. Seu comportamento a denuncia. Observe como ela reage nas redes sociais, como os elogios de outras mulheres a afetam, como ela se compara com amigas ou com seu próprio passado. Ela vive uma competição silenciosa que não pode vencer, e a ansiedade que essa comparação gera direciona muitas de suas decisões. A nostalgia se torna seu refúgio. Ela fala com frequência de seus anos anteriores, mostra fotos antigas, lembra como as coisas eram antes. Não é uma simples lembrança. É sua maneira de se manter conectada com uma versão de si mesma que se sentia mais valiosa. O segundo padrão é o da mulher que carrega feridas emocionais não resolvidas. Não são feridas pequenas nem recentes. São marcas deixadas por traições, abandonos e decepções repetidas, promessas que não foram cumpridas, relacionamentos que começaram com ilusão e terminaram com dor. Em muitos casos, houve um homem que foi embora quando ela mais confiava, ou que escolheu alguém mais jovem, ou que quebrou a lealdade quando ela já havia investido tudo. Depois de viver algo assim, a prioridade muda completamente. Ela já não busca emoção nem intensidade. O que ela busca é segurança, proteção emocional. Um homem que não ative seus medos, que não desperte a ansiedade que aprendeu a associar ao amor. Ela se sente atraída por quem transmite estabilidade, por quem é previsível, constante, confiável. Não necessariamente os mais carismáticos nem os mais excitantes, mas sim os que parecem oferecer refúgio. Aqui aparece uma confusão importante. Muitas vezes ela interpreta o alívio como amor. O simples fato de não se sentir em perigo emocional se traduz como uma conexão profunda. A ausência de angústia se confunde com paixão. Quando finalmente descansa, quando deixa de viver em alerta, ela acredita ter encontrado algo extraordinário. Por isso, ela se vincula rapidamente. Ela investe muito cedo. Ela se entrega antes de conhecer realmente a outra pessoa, porque o compromisso representa segurança, e a segurança é o que ela mais precisa naquele momento. De fora pode parecer intensidade romântica, mas na verdade é uma resposta ao medo. Ela não está se unindo à pessoa, mas sim ao que essa pessoa representa. A mulher ferida não é manipuladora. Ela realmente acredita que ama. Seu vínculo nasce da necessidade de proteção, não do desejo genuíno. E esse matiz é crucial, porque quando a ferida começa a cicatrizar, quando o sistema nervoso se acalma e o perigo deixa de parecer urgente, essa gratidão que parecia amor pode começar a enfraquecer. No início, tudo parece perfeito. Devoção, presença, agradecimento constante. Mas com o tempo, quando o medo desaparece, ela pode perceber que se uniu pela carência e não pela escolha. E então o relacionamento começa a mudar. Não porque houve engano, mas porque a necessidade que o sustentou já não domina suas decisões. O terceiro padrão é o da mulher que passou anos, às vezes décadas, sentindo que sua verdadeira vida ainda não começou. Ela vive com a ideia de que algo decisivo está para chegar. Uma pessoa, uma oportunidade, uma mudança radical que transformará tudo. Enquanto isso, ela percebe seu presente como uma antessala, como uma etapa provisória que só existe até que apareça aquilo para o qual ela realmente está destinada. Ela pode ter relacionamentos, inclusive relacionamentos longos, mas raramente os vive como definitivos. Os homens que entram em sua vida ocupam o papel de acompanhantes temporários.
são suficientes por enquanto, mas não são isso que ela está esperando. Em nível emocional, ela nunca se entrega completamente ao que tem à frente, porque uma parte dela permanece aberta à possibilidade de algo melhor. O que ela busca não é uma melhoria gradual, mas uma transformação completa. A viagem que mudará sua forma de ver o mundo. O homem que despertará uma versão diferente de si mesma. A experiência que finalmente fará com que sua vida se sinta autêntica. Por isso, ela se sente atraída pela novidade, pela espontaneidade, pela sensação de aventura. Não porque seja verdadeiramente aventureira, mas porque o novo alimenta a fantasia de que a mudança ainda é possível. O problema é que a fantasia costuma ser mais atraente que a realidade. O relacionamento imaginado sempre supera qualquer relacionamento real. Assim, ela continua esperando, continua buscando, continua tratando o que é concreto como algo provisório. Ela se mantém fiel a uma ideia, e essa fidelidade a torna desleal à sua própria realidade. Esse tipo de mulher é fácil de atrair no início. A novidade gera entusiasmo. Você pode parecer exatamente o que ela estava esperando, mas esse entusiasmo tem data de validade. Quando você passa de ser uma possibilidade a fazer parte de sua vida cotidiana, a magia se desvanece. A tentação aparece novamente, não por falta de valores, mas porque sua atenção está sempre voltada para o que ainda não chegou. Ela nunca está completamente presente, porque uma parte dela continua olhando para frente, convencida de que o melhor ainda está por vir. O quarto padrão aparece em mulheres cuja vida sempre esteve organizada em torno de homens que cuidavam das partes difíceis. Primeiro foi o pai, depois parceiros, depois um marido. Alguém mais gerenciava o dinheiro, tomava as decisões importantes, resolvia os problemas práticos. Ela passou de uma figura de apoio para outra, sem nunca construir uma estrutura própria de vida adulta independente. Quando essa estrutura desaparece, por divórcio, por perda ou por circunstâncias inesperadas, ela se depara com um mundo para o qual não se sente preparada. E o medo é profundo. Não é apenas medo de estar sozinha, é medo de não saber como se sustentar. Nesse momento, o que ela começa a buscar não é amor romântico, mas outro gestor. Outro homem que volte a se encarregar daquilo que ela nunca aprendeu a lidar. Mas aqui surge uma contradição perigosa. Ela costuma ressentir justamente o papel de que precisa. A autoridade masculina lhe lembra sua dependência, e essa sensação a incomoda. Por isso, ela se sente atraída pela intensidade emocional, pelo drama, por relacionamentos carregados de paixão. Essas emoções lhe dão a ilusão de liberdade frente às limitações práticas que ela tenta evitar. Ela pode rejeitar um homem estável e responsável porque o considera sufocante, demasiado parecido com as figuras que organizaram sua vida no passado. No entanto, ao mesmo tempo, ela anseia que alguém assuma o controle e lhe devolva a sensação de ordem. Ela quer ser cuidada e liberada ao mesmo tempo, dois desejos que colidem entre si e geram caos. Este padrão é reconhecido pela confusão constante entre intensidade e amor. A estabilidade lhe parece entediante. A calma parece vazia. Em contrapartida, o homem imprevisível, o que desestabiliza, a faz sentir viva. Sua vida costuma alternar entre períodos de escolhas sensatas e fases de impulsividade que destroem o que foi construído. Ela sabota relacionamentos seguros e se lança em vínculos que sabe que não podem sustentá-la. É, em muitos aspectos, uma adolescente emocional dentro de um corpo adulto, com acesso a prazeres e decisões adultas, mas sem ter assumido totalmente as responsabilidades que essas decisões implicam. O quinto padrão é o da mulher que edificou sua identidade em torno do sucesso profissional. É competente, resolutiva, acostumada a liderar. Durante anos, ela desenvolveu habilidades que lhe permitiram avançar e se destacar. Tomada de decisões, firmeza, controle emocional, capacidade de comando. Em sua carreira, essas qualidades foram uma vantagem clara.
O problema aparece quando esse modo de funcionamento não se desliga ao sair do trabalho. Ela leva o papel executivo para sua vida pessoal. Gerencia os relacionamentos como se fossem projetos, estabelece estratégias, define ritmos, avalia resultados. Ceder o controle lhe é desconfortável, porque por muito tempo ela associou a vulnerabilidade à fraqueza, e a fraqueza não tinha espaço em sua trajetória. O que ela busca é contraditório. Por um lado, ela deseja um homem a quem possa respeitar, alguém suficientemente forte para não sentir que o está dirigindo. Por outro, lhe é muito difícil não competir, não se impor, não manter o comando. Ela anseia por se entregar, mas não sabe como fazê-lo sem sentir que perde algo essencial. Essa tensão cria um vai-vem constante. Ela se sente atraída por homens com caráter e, pouco depois, entra em conflito com eles. Ela quer ser guiada, mas quando a guia aparece, ela se rebela. Ela está exausta de sempre manter o controle, mas não consegue soltá-lo. Essa carga gera uma pressão interna, emocional e física, que não encontra uma via clara de descarga. Sob essa armadura, há uma mulher que deseja profundamente se sentir segura para baixar a guarda. Ela precisa confiar para poder se render, mas a confiança exige exposição. E a exposição foi precisamente o que ela aprendeu a evitar com os anos. Ela ficou presa em sua própria competência. Para quem se sente atraído por este tipo de mulher, é importante entender o paradoxo. Ela testará sua firmeza repetidamente, não para derrubá-lo, mas para verificar se você é capaz de sustentá-la. Esses testes são exaustivos, mas também são convites. Só quando ela se convence de que não precisa controlar, começa a considerar a possibilidade de soltar. O sexto padrão aparece em mulheres que, em algum momento de sua vida, pertenceram a um mundo diferente, um determinado nível social, um ambiente econômico específico, um círculo de relacionamentos e um estilo de vida que sentiam como próprio. Talvez tenha sido através de um casamento, de um período de sucesso pessoal ou do contexto familiar em que cresceram. Esse mundo definia sua identidade. Depois algo mudou. Um divórcio, uma queda financeira, uma perda inesperada. E agora elas se encontram vivendo uma realidade que percebem como inferior à anterior. Não necessariamente uma vida precária, mas sim reduzida, menor, inclusive humilhante em comparação com o que foram. O que elas começam a buscar não é apenas dinheiro, mas a restauração de uma versão de si mesmas que sentem que lhes foi tirada. Elas se sentem atraídas por homens que representam esse mundo perdido. Homens com sinais visíveis de sucesso, com acesso a lugares, experiências e círculos sociais que elas já não frequentam. Elas se vinculam rapidamente àqueles que parecem uma porta de entrada para esse passado. Por isso são especialmente vulneráveis à aparência. Não importa tanto a realidade, basta que a imagem projetada se encaixe com o que elas anseiam. Não se trata necessariamente de materialismo superficial. É luto. Luto por uma identidade que já não existe. Por isso elas falam com frequência sobre como as coisas eram antes, mencionam contatos antigos, comparam constantemente seu presente com seu passado. Seus padrões nem sempre se encaixam com sua situação atual, não por falta de lucidez, mas porque continuam se medindo de onde estiveram, não de onde estão. O risco deste padrão é claro. A atração se direciona mais para o que o homem simboliza do que para quem ele realmente é. Enquanto ele representar uma via de retorno, o vínculo se mantém. Mas essa base é frágil. O que acontece se o status mudar? O que acontece quando aparece alguém que encarna melhor esse mundo ao qual ela quer voltar? A conexão pode funcionar por um tempo, mas sempre fica suspensa de algo externo. E quando esse algo vacila, o relacionamento também vacila. O sétimo padrão é o da mulher que nunca para. Sua vida é cheia de movimento. Workshops, retiros, cursos de desenvolvimento pessoal, viagens, novas rotinas, novas ideias, novos círculos sociais. De fora parece alguém comprometida com sua evolução. Mas em muitos casos,
Esse movimento constante funciona como uma distração. O que ela busca não é tanto crescer, mas se encontrar através da próxima experiência. Ela acredita que a próxima descoberta será a definitiva. A conversa correta, a filosofia adequada, a revelação que finalmente lhe dará sentido. Nos relacionamentos, isso gera instabilidade. Ela se entedia com facilidade, reage de forma intensa, confunde o conflito com profundidade. A intensidade lhe dá a sensação de estar viva, de estar avançando. Ela pode se conectar rapidamente, especialmente se você compartilha seu entusiasmo atual ou valida sua visão de mundo naquele momento. Mas a estabilidade a longo prazo lhe é quase impossível. A calma parece estagnação. O compromisso como uma jaula. Ela continua buscando porque admitir que já encontrou o que precisa significaria parar, e parar implicaria confrontar a si mesma. O 8º padrão é distinto na forma, mas similar no fundo. É a mulher que se endureceu em uma independência quase absoluta. Depois de suficientes decepções, ela deixou de esperar algo dos homens. Ela construiu uma vida em que não precisa de ninguém, e essa autossuficiência se tornou sua identidade. É forte, resiliente, capaz. Ela consegue com tudo, exceto com a vulnerabilidade. A armadura que a protegeu da dor também bloqueou a intimidade. Para não se expor, ela encontrou uma via alternativa: cuidar. Ela se sente atraída por homens mais jovens, menos estabelecidos, com problemas para resolver. Assim ela mantém o controle. Ela dá, guia, resgata. Eles recebem. A conexão existe, mas passa por um caminho lateral. Cuidar se torna um substituto para se abrir. Enquanto ela fora forte, não corre o risco de ser vista de verdade. Por isso seu histórico amoroso costuma estar cheio de homens necessitados, projetos inacabados, pessoas que não podem ameaçar sua fortaleza. Um homem estável e seguro, paradoxalmente, a incomoda. Sua fortaleza elimina a desculpa para continuar controlando. Ambos os padrões compartilham algo essencial. O movimento perpétuo e a independência rígida são duas formas distintas de evitar a mesma coisa. A exposição emocional real. Se você observar com atenção todos esses padrões, há um fio comum que os une: a carência. Cada uma dessas mulheres busca algo que sente que lhe falta. A que busca validação precisa confirmar que continua tendo valor. A que arrasta feridas emocionais precisa se sentir segura. A que vive esperando precisa de uma vida que pareça real. A dependente prolongada precisa de estrutura. A dominante profissional precisa de permissão para soltar o controle. A que perdeu status precisa recuperar uma identidade. A buscadora constante precisa de sentido. A independente endurecida precisa aprender a receber. Isso não é uma acusação. É uma realidade humana. Todos temos necessidades não satisfeitas que influenciam nossas decisões. A diferença é que, depois dos 40, essas carências não são novas. Elas se acumularam. Elas se solidificaram. O que pôde ser uma tendência leve aos 25 se torna um traço definido aos 45. Por isso essas dinâmicas se tornam tão visíveis e tão repetitivas. Aqui aparece uma verdade incômoda. Muitos dos relacionamentos que são vividos como amor nesta etapa são, na realidade, vínculos impulsionados pela necessidade. Nem sempre, mas com muita frequência. A conexão é intensa porque responde a uma carência urgente. Quando alguém proporciona aquilo que falta, o apego surge rápido e com força. Sente-se profundo, autêntico, transformador. O problema é que os vínculos baseados na necessidade são instáveis. Duram enquanto a carência continua ativa. Quando a ferida começa a cicatrizar, quando a segurança deixa de ser urgente, quando a ilusão se desvanece, ou quando a promessa de restauração já não convence, a intensidade diminui. Não porque houve engano, mas porque a necessidade que sustentava o vínculo perde força.
Por isso, tantos relacionamentos começam com uma conexão avassaladora e terminam em confusão. A intensidade era real, mas não era amor no sentido pleno. Era a intensidade de uma necessidade encontrando um provedor. E quando a urgência desaparece, o vínculo também se enfraquece. Os relacionamentos mais saudáveis não nascem do que falta, mas do que se escolhe. Não de preencher um vazio, mas de somar a uma vida que já se sustenta. A diferença entre precisar e querer muda tudo. Compreender esses padrões não tem como objetivo julgar nem rotular. Seu verdadeiro valor está na clareza. Quando você entende o que impulsiona uma pessoa, deixa de reagir com confusão e começa a ver o mapa completo. Muitos relacionamentos fracassam não por falta de intenção, mas porque cada parte acredita estar construindo algo diferente. Um pensa que está oferecendo amor, enquanto o outro está buscando segurança, validação ou uma via de escape. Entender o que realmente muitas mulheres buscam depois dos 40 não é cinismo, é realismo. Permite reconhecer quando uma conexão nasce do desejo genuíno e quando surge de uma carência não resolvida. Também permite tomar decisões mais honestas. Você pode se perguntar se aquilo que a outra pessoa precisa é algo que realmente pode oferecer, sem fingir, sem prometer mais do que é capaz de sustentar. Os relacionamentos baseados unicamente na necessidade costumam se desgastar quando essa necessidade muda. Em contrapartida, os relacionamentos construídos a partir da escolha consciente, a partir do "eu te quero na minha vida" e não do "eu preciso de você para me completar", têm uma base muito mais sólida. Isso não significa que sejam fáceis, mas sim que são mais reais. Talvez o mais importante seja a autoconsciência. As mulheres mais equilibradas, em qualquer idade, são aquelas que reconhecem seus próprios padrões. Sabem o que lhes falta, por que o buscam e como evitar repetir as mesmas dinâmicas. Essa consciência marca a diferença entre ficar presa em um ciclo e começar a se relacionar a partir da liberdade. Agora, a pergunta fica em aberto. Você reconhece algum desses padrões em sua experiência, em alguém próximo ou até mesmo em você mesma? Você acredita que muitos relacionamentos são construídos mais pela necessidade do que pela escolha? Compartilhe sua opinião nos comentários. O debate começa aí.